Você é uma pessoa talentosa dentro da igreja? Ou é você daquele que sempre fala que não sabe fazer nada? Se você é um desses, a lição vai mudar muito a sua perspectiva sobre talentos. Vem comigo. E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente, o canal do jovem cristão, o canal onde sempre está trazendo para você aqui a lição de uma maneira simples, objetiva, de fácil entendimento. Eu espero que você faça parte aqui da família Vira Crente se inscrevendo no canal. Pois é, eu sei que tem muita gente aí que está assistindo, que está acompanhando, mas até agora não se inscreveu. Vira Crente, me ajuda aí, né? Se inscreva, curta e principalmente o que eu sempre digo aqui, a ideia é você compartilhar os vídeos para que outras pessoas possam estar também juntos, estudando a lição, compreendendo sempre da maneira muito simples. Eu quero convidar você agora a ir para os nossos abraços. Vamos conhecer alguns dos nossos inscritos aqui do nosso canal. E o nosso primeiro abraço vai para Edimária. Ela está lá em Jacobina, na Bahia. Ela está no povoado de Genipapo. Minha irmã, um abraço para você, que Deus abençoe muito. O pastor distrital aí de Jacobina é nosso amigo, esteve conosco aqui no acampamento de carnaval desse ano, o pastor Ismael, aproveitando aqui um abraço para ele também e para toda a família. Edimária, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe muito a sua vida. O nosso segundo abraço vai aqui para o Júlio César. O Júlio César, ele é de São Paulo, capital, e um abraço é para ele e para as igrejas de Parque Bistrol e Vila Moraes. Um abraço para todos os jovens dessas duas igrejas, para o Júlio, sejam bênção pura, sem mistura aí onde vocês estão. E o Jová, ele está em Amarante, do Maranhão. Ele está no bairro da Igreja Trizidela. Acho que é assim que se pronuncia, né, meu amigo? Jová, um abração para você. Muito obrigado por estar aqui conosco. E ele não assiste os nossos vídeos aqui sozinho. Ele assiste com toda a sua família. Então, um abraço para os filhos dele, o William, a Aninha, o Gabriel, e para a esposa dele, a Mônica. Uma família que é saleiro e luminária aí onde vocês moram, eu tenho certeza disso. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. E você que tem mandado os comentários aqui, a gente vai estar sempre mandando um abraço para você aí, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas vamos para a nossa lição agora, vamos entrar a fundo nesse assunto aí sobre talentos. O nosso texto-chave está lá em Mateus 25, que vai dos versos 14 até os versos 30. Ali nós temos a parábola dos talentos, uma parábola muito conhecida. O nosso título, Investindo para Deus. Ei, você é bom de investimento? Como é que é? Ou não? Você não entende muito. A gente vai compreender muito sobre isso no decorrer da lição. E agora eu quero levar você junto comigo para a tirinha. Na tirinha nós temos algumas figuras. A primeira figura que nós temos aí é um relógio, depois um violão, tem uma nota aí de dinheiro, R$100, e uma pessoa, uma silhueta de uma pessoa. E no centro, a cruz. Essa parábola a gente pode tirar muitas lições, várias lições. Mas com a tirinha aí, com o que a gente está vendo aí, nós sentimos que o conceito da lição que nós vamos aprender está falando sobre a mordomia. Dentro da parábola nós vamos aprender sobre mordomia. Você sabe quais são os 4 T's da mordomia? Olha o reloginho aí. O reloginho é um T, que significa o tempo. O violão, ele está lembrando da gente de um outro T, que é o talento. O dinheiro está lembrando da gente do tesouro, o terceiro T. E o quarto, essa silhueta aí, a pessoa, né, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Tudo isso tem que ter como centro na nossa vida Jesus Cristo. Esse investimento é trabalhar para Deus, é administrar aquilo que Ele nos deu, inclusive os nossos talentos, até a volta dele. Nós vamos ampliar isso a partir do estudo da lição durante toda a semana. Tá pronto para isso? Vamos nessa então. Você já ouviu falar em Nick Vujicic? O Nick, eu assisti um primeiro vídeo dele há muitos anos atrás, lá em 2009. Talvez estou falando aqui, não tinha gente nem que era nascido, né? Mas eu fiquei admirado com o vídeo daquele rapaz. O Nick, ele nasceu com uma doença muito rara, a tetramélia. O que que é isso? Ele não tem nem os braços e nem as pernas, né? Os membros dele, ele não tem. E o Nick, ele tinha alguns traumas com isso, principalmente quando ele foi para a escola. Ele foi o primeiro a ir para a escola com deficiência, na região onde ele morava, ele é da Austrália. O Nick, ele sofreu muito bullying, as pessoas implicavam com ele, e existia até comentários maldosos, porque o pai dele era pastor, né? E as pessoas ficavam, nossa, por que que isso aconteceu com a família do pastor? Quando ele tinha 10 anos de idade, ele tentou se matar afogado em uma banheira, você acredita nisso? Mas ele não teve coragem, com certeza ali Deus não estava deixando ele fazer aquilo. Um dia a mãe dele mostrou para ele uma reportagem
sobre um homem que tinha uma deficiência também muito complicada, e esse homem vivia normalmente e fazia diferença. A partir dali, virou uma chave na cabeça do Nick. E mesmo novinho, ele entendeu que ele podia fazer a diferença. Com 17 anos, ele montou uma fundação para ajudar pessoas com deficiências, o Vida Sem Membros. Ele começou a palestrar, começou a pregar. Eu me lembro que quando eu vi a primeira vez esse vídeo do Nick, eu fiquei assim, gente, como assim? E ele fazia tudo, ele conseguiu adaptar. O Nick hoje ele é casado, tem 4 filhos e ele passa pelo mundo inteiro pregando e mudando a vida de pessoas. E ele tem uma frase muito interessante, muito forte, que é a seguinte: se Deus pode usar um homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés dele aqui nessa terra, quanto mais um coração disposto. Então, Deus, ele pode usar qualquer pessoa. Você que está me vendo aí agora, que está estudando aqui comigo, e fala que não tem dom nenhum, que não sabe fazer nada, Deus deixou você com um dom, sim, e ele capacita, basta você aceitar esse chamado na sua vida. O capítulo 25 de Mateus traz algumas parábolas para a gente, e essas parábolas, elas nos mostram ali a fidelidade em relação à demora sobre a volta de Jesus. E no final do capítulo 24, nós temos a parábola do servo fiel e do servo mau, que também nos traz ali sobre demora. Jesus, ele viajou, foi fazer uma longa viagem, foi fazer uma viagem lá para o país celestial, e ele prometeu que um dia vai voltar. E isso iria demorar. Ele sempre deixou muito claro que haveria uma grande demora, mas que os seus discípulos deveriam estar prontos. Na parábola, nós temos o Senhor que viaja, como eu falei, e ele deixa ali 5, 2 e 1 talento para cada um dos seus servos. Um talento naquela época, o talento, na verdade, ele era por peso, em torno de 34 quilos. Mas um talento representava 6.000 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então, 6.000 denários daria ali 6.000 dias de trabalho e 20 anos. Gente, 20 anos por um talento. Imagine então 5 talentos, 100 anos trabalhando. Os servos daquela parábola foram encarregados de cuidar conforme a sua capacidade administrativa. Deus nos deixou aqui para administrar os talentos, os dons que ele nos deu, os recursos que ele nos deu para a obra do Evangelho. E nós devemos, nesse tempo ao qual esperamos ele, aprimorar todos os nossos talentos dentro da sua obra. Aquele homem, ele entregou os seus bens a algumas pessoas para que elas cuidassem. Cristo entregou bens preciosos em nossas mãos. Nossos talentos, nossos recursos, o nosso tempo para que possamos mostrar que mesmo que pareça que está demorando, ele vai voltar. E aí, você tem se envolvido realmente e usado e administrado esses dons? Quando aquele senhor foi viajar, ele deixou um talento na mão de um dos servos. E ele falou que ele teria que só multiplicar aquele talento. Ele não falou assim, ó, você vai ter que fazer os 5, você vai ter que fazer os 2 do outro. Não, isso aqui é seu e você vai trabalhar em cima dele. Deus nos dá a cada um de nós, todo mundo tem talento. Às vezes temos um só talento, às vezes temos muitos. Deus não vai exigir de você aquilo que ele não te chamou. Por exemplo, eu amo música, mas não sei cantar, de verdade. Já tentei. Quando eu era mais novo, uma vez fui tentar entrar no coral, e o maestro, que é muito amigo meu até hoje, inclusive padrinho de casamento, ele falou comigo o seguinte, ele me chamou no canto e falou assim, rapaz, acho que cantar não é muito sua praia, a gente vai precisar talvez aqui de um orador, que tal você desenvolver isso? Com todo carinho, ele falou comigo, ó, não é o seu talento. E às vezes nós ficamos tão pirados com isso, porque nós queremos fazer algo que realmente Deus não chamou a gente. É claro que ele pode capacitar. E quando você esconde o seu talento, você está falando o seguinte, que Deus não é capaz daquilo. Vou dar um exemplo para vocês, muito prático, que aconteceu algumas semanas atrás. Nós tivemos o Caleb no nosso distrito, e no Caleb nós colocamos vários jovens para fazer coisas que eles nunca fizeram, para passar uma lição, para poder orar, para poder cantar. A gente foi descobrindo os talentos. E muitos, nossa, morrendo de vergonha quando foi chamado, deu taquicardia, mas foram lá na frente e fizeram. Tivemos uma semana jovem, onde desbravadores, eles fizeram a introdução do sermão todas as noites, pregando ali sobre a lei do desbravador. E olha, alguns desbravadores nos surpreenderam positivamente, porque desenvoltura para pregar. Então, cada um de nós foi chamado para algo especial.
Não enterre o seu talento, não deixa jogado lá. Agora tem outra situação também. Às vezes você está lá, não, meu dom é só cantar. E você fica só naquilo ali, e você não procura desenvolver outras coisas, ou inclusive acha que não é capaz de fazer outras coisas. Tente, se arrisque. Você tem que entender que a nossa salvação, ela vem pela fé. Porém, nós temos que ter obras. Lembra de produzir frutos que nós estudamos na semana passada? Quando nós desenvolvemos com obras, isso não vai nos salvar, mas vai nos fortalecer no relacionamento com Cristo. Ah, eu tenho fé em Cristo, fico parado. E aí essa fé vai atrofiar. A fé tem que ser desenvolvida e através dos talentos, através do mordomo que ele chamou você para ser. Você tem que entender que a parábola está dizendo o seguinte: mesmo o menor talento, mesmo aquela pessoa que às vezes só sabe dar um sorriso e esse sorriso vai mudar a vida de alguém, você vai pregar através de um sorriso. Então, todos os talentos importam. Coríntios, lá em 1 Coríntios, faz uma analogia do corpo. A unhazinha, quando você bate ela, não dói? Então, você mesmo com o mínimo talento, eu com o mínimo talento que nós temos, fazemos parte do corpo de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, eu quero que você faça uma reflexão aí comigo. Você já foi chamado para fazer algo na igreja e você não aceitou? Às vezes, você vai pensar aí comigo, você vai raciocinar, você vai concordar. Em comissões de igreja, para nomear cargos, várias pessoas, às vezes, quer dizer, uma pessoa pega vários cargos. Você já falou isso? Ah, mas fulano é ancião, fulano é diretor de jovens, ancião, diácono, não sei o quê, não sei o quê. Por que será? Porque você, meu jovem, às vezes, e muitos jovens e muitas pessoas não querem um compromisso com Deus. As prioridades são outras. A sua prioridade é realmente o céu, é a volta de Jesus? Ou você está satisfeito com o que está acontecendo aqui? Porque Deus está te chamando para desenvolver a obra dele, mostrar o evangelho, e o evangelho é pregado a todo mundo. Quantas coisas você pode fazer? Eu falei aqui na parte de terça-feira sobre o sorriso, numa recepção da igreja. Tem pessoas que são extraordinárias numa recepção, em sonoplastia, mídia. Hoje você, jovem aí, mexe em tudo. Movimentar a pregação do evangelho através das redes sociais. Cada um usando o talento que Deus deu. E você está sendo chamado para isso. Às vezes a gente fica pensando no futuro, esse futuro eu estou falando, estudar, casar, ter sua casa própria, aquilo tudo, beleza, legal, faça isso. Mas coloque como prioridade Jesus Cristo na sua vida. Use os talentos que ele te deu. E essa é a nossa palavrinha da rede semântica. Talentos. E aí? Qual é o seu talento? Qual é a palavra que vem à sua mente quando eu falo aqui talento? Eu vou deixar para vocês aqui a palavra privilégio. É um privilégio usar os talentos que Deus me deu para a obra dele. Ver pessoas com a vida transformada, gente, não tem coisa que pague no mundo. E quando você começa a ver o resultado que Deus deu, que é ele que deu, mas você está sendo usado como um caninho enferrujado e vidas transformadas, certeza que você vai querer se aprofundar muito mais e desenvolver muito mais talentos. Ellen White, ela fala o seguinte, que tão certo como nós temos um lugar no céu, nós também temos um talento para desenvolver na obra de Deus aqui nessa terra. Ó, velhinha mandou bem, não mandou? E servir aos outros é algo que realmente mexe com a gente, desenvolve o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito especial. E a lição traz pra gente aqui um texto de Davi Livingstone, acho que é assim que se pronuncia, gente. Se tiver errado, depois você me corrige aí, tá bom? Mas Davi, ele foi um grande missionário na África. E as pessoas falavam com ele, nossa, você está se sacrificando aí na África, aquela coisa toda. E ele fala que isso nunca foi um sacrifício. Dá uma lida lá depois para você pegar todo o contexto. Ele fala que nunca foi um sacrifício, mas sim, um privilégio. Lembra da palavrinha da rede semântica? E ele comenta o seguinte, né? Que a vida traz pra gente depressão, ansiedade, aquela coisa toda. E se a gente deixar isso se apoderar, a gente vai acabar perdendo o Espírito de Deus na nossa vida. Você fazendo ou não fazendo para Deus, vai vir as mesmas coisas, tá? Vou te falar. Mas quando você está enraizado em Deus, é diferente você tratar essas coisas. Dá uma lida depois lá no que ele fala para você ver. Por exemplo, os discípulos, eles entenderam que não era sacrifício o que eles faziam. Pedrão, lembra de Pedrão, aquele que negou Jesus? Ele e João foram presos, açoitados, porque estavam pregando no templo, e quando eles foram libertos, eles saíram, depois da chicotada no lombo, eles saíram cantando e dando risada, vê? É só coisa de doido, né? E crente é doido. Lá em Coríntios fala que nós somos loucos para esse mundo. Eu sempre falo o seguinte, nada se compara ao sacrifício de Cristo na nossa vida.
Então tudo que nós fazemos aqui não é sacrifício nenhum. Você participar de uma missão Caleb, você acordar mais cedo para ir para um clube de desbravadores, você preparar um JA, aceitar a liderança de um clube de jovens, nada disso é sacrifício, é privilégio, é desenvolvimento para a sua vida espiritual. É você estar aqui nessa terra se preparando para ir para o céu. Pegou a visão aí, meu saleiro e minha luminária? Nós falamos aqui, lá no início, dos 4 T's. Um desses T's é o tempo. Eita palavrinha! Hoje o tempo para a gente é sempre correria, tudo corrido. 24 horas parece muito pouco, não é verdade? Mas a irmã White, ela fala o seguinte, que na nossa prestação de conta, nada vai ser mais pesado do que o nosso tempo. A gente falar que não tem tempo para as coisas de Deus. Deus te deu talento, Deus te chamou e você fala, não, não vou pegar isso porque eu não tenho tempo. Não, não vou pegar isso aqui, não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Quando eu escuto alguém falando isso, me dá uma agonia. Você quer conversar sobre tempo comigo? Vamos sentar e vamos conversar sobre tempo? Se eu te contar o meu dia a dia, minhas semanas, você acha que eu sou doido. Assim como existem várias pessoas também que dedicam tempo para a obra de Deus. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho as coisas da igreja, eu tenho a minha família e estamos aqui pregando o evangelho. Estou aqui gravando para você e isso eu faço de todo o coração, porque eu quero ver Jesus voltar. O tempo ele é extremamente importante. Deus nos deu para administrá-lo. E quando nós conseguimos administrar o tempo usando os nossos talentos, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. E nós somos advertidos sobre o tempo na Bíblia. Nós nunca vamos recuperar o tempo que passou. E temos pouco tempo. Ah, mas Jesus está demorando a voltar. E até agora ele não voltou por quê? Porque talvez está esperando você dar jeito aí, que até agora você não teve jeito na vida, e ele está dando oportunidade para você, para mim, não sei. Nós temos que aproveitar o tempo, porque esse tempo de pregação, ele é curto. Eu falei algumas citações aqui da irmã White. E Tiago White, que eu gosto muito da história dele, inclusive tem um livro sobre a história dele aqui, Minha História. Ele tem uma frase que eu sempre gostei muito e eu penso nisso. Eu me deixo gastar pelo Evangelho. Ou seja, a minha prioridade é o Evangelho, a pregação do Evangelho. A sua faculdade, a sua escola, o seu trabalho, essas outras coisas são para você adquirir seu conhecimento, seu sustento, mas a sua prioridade tem que ser usar os seus talentos para a obra do Evangelho. Eu espero que você, meu jovem, que acha que não tem talento nenhum, com o estudo dessa lição, tenha despertado aí na sua cabeça que você é capaz, Deus chamou e você é um instrumento poderoso na obra de pregação do Evangelho, dependente do dom que você tenha. Espero que eu tenha te ajudado nessa lição e eu aguardo você aqui semana que vem, em nome de Papai do Céu. Um abraço, fui!